A história da Apple é uma das mais fascinantes e inspiradoras do mundo da tecnologia. A empresa que começou em uma garagem na Califórnia se tornou uma das maiores e mais influentes do planeta, revolucionando diversos segmentos como computação pessoal, música, telefonia e entretenimento. Mas como tudo isso aconteceu? Quem foram os personagens principais dessa saga? Quais foram os desafios e as conquistas da Apple ao longo dos anos? Neste vídeo, vamos tentar responder a essas perguntas e contar um pouco da trajetória dessa companhia que pensa diferente. Venha comigo conhecer a história fascinante desse verdadeiro império chamado Apple, mas antes, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo, e esse é mais um negócio de sucesso. Vamos começar com a história do seu fundador mais ilustre e famoso. A história de Steve Jobs é uma história de paixão, criatividade, inovação e persistência. Ele foi um dos fundadores da Apple, uma das empresas mais admiradas e valiosas do mundo, e criou produtos que mudaram a forma como as pessoas se comunicam, se divertem e se informam. Ele também foi um dos responsáveis pelo sucesso da Pixar, o estúdio de animação que produziu filmes como Toy Story, Procurando Nemo e Altas Aventuras. Mas quem foi Steve Jobs? Como ele começou sua carreira? Quais foram os seus desafios e as suas conquistas? Neste vídeo, vamos tentar responder a essas perguntas e contar um pouco da trajetória desse gênio da tecnologia. Stephen Paul Jobs nasceu em São Francisco, filho de Joanne Sieble Jandali Simpson, nascido em Wisconsin, e de Abdul Fattah Jandali, membro de uma prominente família síria proprietária de poços de petróleo, empresas e propriedades agrícolas. Seus pais biológicos eram estudantes universitários e não eram casados. Eles decidiram colocar o bebê para adoção, com a condição de que os pais adotivos fossem graduados e tivessem meios financeiros para garantir a educação do filho. No entanto, o casal que o adotou, Paul Jobs, um mecânico e membro da guarda costeira, e Clara Jobs, uma contadora, não tinha diploma universitário. Mesmo assim, eles prometeram que enviariam Steve para a faculdade no futuro. Depois do curso básico, Jobs cursou ao Mestiad High School entre 1968 e 1972. Nessa época, ele conheceu Steve Wozniak em 1950, que estudava na Universidade da Califórnia, em Berkeley, e era especialista em fazer programas e circuitos integrados. Os dois se tornaram amigos e parceiros em vários projetos envolvendo computadores e telefones. Concluído o curso médio, Jobs matriculou-se na Reed College, uma faculdade de artes liberais em Portland, Oregon. Depois de 6 meses, ele abandonou o curso, mas continuou frequentando a faculdade como ouvinte das aulas de caligrafia, que posteriormente destacou como importante para sua formação. Ele também viajou pela Índia em busca de enriquecimento espiritual, experimentou drogas psicodélicas como LSD e se interessou pelo budismo Zen. Em 1974 veio o primeiro emprego. Jobs trabalhou como designer de videogames na Atari, uma empresa pioneira no mercado de jogos eletrônicos. Ele foi contratado depois de impressionar os executivos da empresa com sua habilidade de resolver problemas lógicos. Ele trabalhou no desenvolvimento do jogo Breakout, um clássico dos arcades que consistia em quebrar blocos com uma bola rebatida por uma barra horizontal. Ele contou com a ajuda de Wozniak para reduzir o número de chips usados no circuito do jogo. Depois de vários meses na Atari, Jobs deixou a empresa e viajou para a Índia com um amigo chamado Daniel Koch, que também era um aficionado por tecnologia. Eles passaram 7 meses visitando templos, ashramas e cidades sagradas, em busca de iluminação e sabedoria. Jobs raspou a cabeça, vestiu roupas típicas e adotou uma dieta vegetariana. Ele também conheceu um guru chamado Neem Karoli Baba, que o influenciou em sua visão de mundo. Em 1976 veio a criação da Apple. Jobs e Wozniak instalaram uma fábrica de computadores na garagem da casa da família de Jobs na Califórnia. Eles contaram com o apoio financeiro de um amigo chamado Ronald Wayne, que também contribuiu com o design do logotipo original da empresa, que mostrava Isaac Newton sentado sob uma árvore com uma maçã prestes a cair em sua cabeça. Eles batizaram a empresa de Apple, em homenagem à fruta favorita de Jobs e à fazenda de maçãs onde ele trabalhou durante um período. A Apple foi fundada em 1976 por Steve Jobs, Steve Wozniak e Ronald Wayne em uma garagem em Los Altos, na Califórnia. Jobs tinha 21 anos e Wozniak 26, e ambos eram entusiastas de tecnologia. Wozniak projetou o primeiro computador pessoal da Apple, o Apple I, e Jobs vendeu e divulgou o produto I. O Apple I era uma placa de circuitos que precisava ser conectada a um monitor, um teclado e uma fonte de energia para funcionar. Ele custava $666,66 e foi vendido para cerca de 200 clientes. Wayne era um amigo mais velho de Jobs que trabalhava na Atari, e contribuiu com o design do logotipo original da empresa, que mostrava Isaac Newton sentado sob uma árvore com uma maçã prestes a cair em sua cabeça.
Wayne também redigiu o contrato social da Apple, mas se arrependeu logo depois e vendeu sua participação de 10% na empresa por $800. O Apple não fez tanto sucesso, mas serviu para financiar o desenvolvimento do próximo produto da empresa, o Apple II. Lançado em 1977, o Apple II foi um dos primeiros microcomputadores com produção em grande escala, e se destacou por ter uma interface gráfica colorida, um gabinete de plástico e um sistema de armazenamento em disquetes. O Apple II também carregava o BASIC, uma linguagem de programação simples, na própria memória, que totalizava 16 KB. O computador foi um sucesso de vendas, especialmente entre os entusiastas de tecnologia, os educadores e os pequenos empresários. Ele também abriu as portas para o mercado de software, com programas como o VisiCalc, a primeira planilha eletrônica, e o Apple Writer, um processador de textos. A Apple cresceu rapidamente com o sucesso do Apple II, e se tornou uma empresa pública em 1980. Na época, a oferta inicial de ações da empresa foi a maior desde a Ford Motor Company em 1956, e gerou mais de 300 milionários entre os funcionários da Apple. No entanto, a empresa também enfrentou a concorrência de outras empresas que entraram no mercado de computadores pessoais, como a IBM, a Commodore e a Tandy. Para se diferenciar, a Apple apostou na inovação e na qualidade de seus produtos. Em 1983 a revolução e a era Macintosh. A Apple lançou o Lisa, o primeiro computador pessoal com interface gráfica baseada em janelas, ícones, menus e mouse. A interface gráfica havia sido desenvolvida anteriormente pela Xerox em seu centro de pesquisa Park Palo Alto Research Center, mas não havia sido explorada comercialmente pela empresa. A Apple conseguiu acesso à tecnologia após fazer um acordo com a Xerox que envolveu a troca de ações da Apple por visitas ao parque. O Lisa foi batizado em homenagem à filha de Jobs, que ele havia abandonado, mas depois reconheceu como sua. O computador tinha um processador de 5 MHz, 1 MB de memória RAM, um disco rígido de 5 MB e uma tela de 12 polegadas. Ele custava $9.995, o que era muito caro para a época. O Lisa não fez muito sucesso, e foi considerado um fracasso comercial. Ele vendeu apenas cerca de 100 mil unidades, e deixou a Apple no vermelho. No entanto, ele serviu de base para o próximo produto da empresa, o Macintosh. O Macintosh foi o projeto pessoal de Jobs, que queria criar um computador mais acessível e mais fácil de usar do que o Lisa. Ele contou com a ajuda de uma equipe de jovens engenheiros e designers liderada por Jeff Haskin, que havia concebido a ideia original do Macintosh. O Macintosh foi lançado em 1984, com uma campanha publicitária icônica inspirada no romance distópico em 1984, de George Orwell. O comercial, dirigido por Ridley Scott, mostrava uma mulher atleta que arremessava um martelo contra uma tela gigante onde aparecia o rosto de um líder autoritário, representando a IBM. A mensagem era que o Macintosh era a ferramenta para libertar as pessoas da dominação da tecnologia. O Macintosh tinha um processador de 8 MHz, 128 KB de memória RAM, um drive de disquete de 400 KB e uma tela de 9 polegadas em preto e branco. Ele custava $2.495, o que era bem mais barato do que o Lisa. O Macintosh também tinha um sistema operacional próprio, o MASUS, que era o melhor da época, usando muito menos memória. O Macintosh foi um sucesso de crítica e de público, vendendo mais de 70 mil unidades nos primeiros 100 dias. Ele se tornou a base dos negócios da Apple por mais de 2 décadas, e inaugurou uma nova era na computação pessoal. Apesar do sucesso do Macintosh, a Apple enfrentou problemas internos e externos nos anos seguintes. Internamente, houve uma disputa pelo poder entre Jobs e John Sculley, que havia sido contratado como CEO da empresa em 1983. Sculley era um executivo experiente que havia trabalhado na PepsiCo, e foi convencido por Jobs a se juntar à Apple com a famosa frase: "Você quer passar o resto da sua vida vendendo água açucarada ou quer vir comigo mudar o mundo?" No entanto, os dois entraram em conflito por causa das diferenças de visão sobre os rumos da empresa. Jobs queria focar no desenvolvimento do Macintosh e em produtos inovadores como o Apple Newton, um assistente pessoal digital. Sculley queria investir na linha do Apple II e em produtos mais lucrativos como o Macintosh Portable, um computador portátil. Externamente, a Apple enfrentou a concorrência da Microsoft, que havia lançado o Windows em 1985. O Windows era um sistema operacional com interface gráfica semelhante à do Macintosh, mas que rodava em computadores compatíveis com a IBM, que eram mais baratos e mais populares do que os da Apple. A Microsoft estava trabalhando para a Apple na época, e Bill Gates conseguiu exemplares do Lisa e do Macintosh para desenvolver softwares para eles. Jobs acusou Gates de copiar a interface gráfica da Apple, mas Gates argumentou que a Apple também havia se inspirado na Xerox.
Em 1985, a situação chegou ao ponto crítico quando Sculley decidiu demitir Jobs da Apple. Ele contou com o apoio do conselho administrativo da empresa, que estava insatisfeito com os resultados financeiros da companhia. Jobs ficou arrasado com a decisão, e disse que se sentiu traído por Sculley e pela Apple. Ele vendeu todas as suas ações da empresa. Após ser demitido da Apple em 1985, Jobs fundou duas novas empresas, a Next e a Pixar. A Next era uma empresa de computação que desenvolvia hardware e software para o mercado educacional e corporativo. A Pixar era uma empresa de animação que produziu filmes de sucesso em parceria com a Disney, como Toy Story, Procurando Nemo e Os Incríveis. Enquanto isso, a Apple entrava em uma fase de declínio, perdendo mercado e lucratividade para a Microsoft e seus parceiros. A empresa lançou vários produtos fracassados, como o Apple Newton, um assistente pessoal digital, o Macintosh Portable, um computador portátil pesado e caro, e o Apple Pippin, uma plataforma de jogos eletrônicos. Em 1996, a Apple decidiu comprar a Next por $400 milhões. A empresa queria usar o sistema operacional da Next, o NestStep, para formar a base de um novo sistema operacional para seus computadores, que pudesse competir com o Windows. Jobs retornou à Apple como assessor informal do então CEO Gil Amelio. Mas, em alguns meses, o conselho da empresa demitiu Amelio depois que a Apple sofreu uma das maiores perdas trimestrais na história do Vale do Silício. Em 16 de setembro de 1997, a Apple anunciou que Jobs era oficialmente nomeado CEO interino, ou ICEO, como a empresa decidiu nomear o cargo. Jobs tinha uma missão difícil pela frente, em salvar a Apple da falência e restaurar sua reputação de inovação. Ele começou fazendo uma série de mudanças na empresa, como reduzir o número de produtos, cortar custos, reestruturar a equipe, reformular a identidade visual e fechar um acordo histórico com a Microsoft, que investiu $150 milhões na Apple em troca do fim das disputas judiciais sobre patentes. Jobs também liderou o desenvolvimento de novos produtos que redefiniram os negócios da Apple e o mercado de tecnologia. A reinvenção em a era iPod, iPhone e iPad. O primeiro produto lançado sob o comando de Jobs foi o iMac, em 1998. O iMac era um computador pessoal com design arrojado, cores vibrantes e conexão à internet integrada. Ele foi um sucesso de vendas, vendendo mais de 800 mil unidades nos primeiros 5 meses. O iMac também marcou o início da era do i na Apple, que se estenderia por vários outros produtos nos anos seguintes. Em 2001, a Apple lançou o iPod, um tocador portátil de música digital que revolucionou completamente a indústria musical. O iPod tinha um design elegante, uma interface simples e intuitiva baseada em um botão circular chamado Click Wheel, uma capacidade de armazenamento impressionante para a época 5 GB e uma bateria durável de 10 horas. Ele também se conectava ao iTunes, um software que permitia gerenciar as músicas no computador e na loja online da Apple. O iPod foi um sucesso instantâneo, vendendo mais de 100 milhões de unidades em 6 anos. Ele também criou um ecossistema de acessórios e serviços em torno dele, como os fones de ouvido brancos, os docks, os alto-falantes e o iTunes Store. Em 2007, a Apple lançou o iPhone, um smartphone que combinava as funções de telefone celular, tocador de música digital, câmera fotográfica e navegador web. O iPhone se destacava da concorrência pela aposta na tela multitoque em vez dos teclados físicos. O formato viria a se tornar o padrão da indústria ao longo dos anos seguintes. O iPhone também tinha um sistema operacional próprio, o iOS, que era baseado no MacOS e oferecia uma experiência fluida e integrada com os outros produtos da Apple. O iPhone foi um sucesso estrondoso, vendendo mais de 1 bilhão de unidades em 10 anos. Ele também abriu as portas para o mercado de aplicativos, com a criação da App Store, uma loja online que permitia aos desenvolvedores criar e vender softwares para o iPhone. Em 2010, a Apple lançou o iPad, um tablet que era uma espécie de versão ampliada do iPhone. O iPad tinha uma tela de 9,7 polegadas, um processador de 1 GHz, 16 GB de memória interna e uma bateria de 10 horas. Ele também rodava o iOS e se conectava à App Store. O iPad foi um sucesso de crítica e de público, vendendo mais de 300 milhões de unidades em 8 anos. Ele se tornou líder absoluto no mercado de tablets, e criou novas possibilidades para o consumo e a criação de conteúdo digital. A consagração em a era pós-Jobs. Em 2011, a Apple enfrentou uma grande perda, a morte de Steve Jobs. Jobs faleceu no dia 5 de outubro de 2011, aos 56 anos, em São Francisco, na Califórnia, vítima de câncer, doença contra a qual lutava desde 2004. Nos seus últimos anos de vida, ele concedeu em torno de 40 entrevistas para Walter Isaacson, que escreveu a sua biografia autorizada. Jobs foi homenageado por milhões de pessoas ao redor do mundo, que reconheceram sua genialidade e seu legado para a humanidade.
A Apple passou a ser comandada por Tim Cook, que assumiu o posto de CEO após o afastamento de Jobs. Cook era um executivo competente que havia trabalhado na IBM, na Compaq e na Intelligent Electronics antes de se juntar à Apple em 1998. Ele era responsável pela operação global da empresa, garantindo a eficiência e a qualidade da produção e da distribuição dos produtos da Apple. Sob sua batuta, a companhia continuou crescendo e inovando, lançando novos produtos como o Apple Watch, um relógio inteligente que se conecta ao iPhone e oferece diversas funcionalidades como monitoramento da saúde, pagamento digital e controle por voz, o AirPods, um fone de ouvido sem fio que se conecta ao iPhone e ao iPad por Bluetooth e oferece uma qualidade sonora superior, o HomePod, um alto-falante inteligente que se conecta ao iPhone e ao iPad por Wi-Fi e oferece uma experiência acústica imersiva, e o MacBook Air com Chip M1, um notebook ultrafino que usa um processador próprio da Apple baseado na arquitetura ARM, que oferece um desempenho superior aos processadores Intel usados anteriormente. A Apple também diversificou sua linha de produtos ao consumidor, oferecendo diferentes tamanhos, cores, capacidades e preços para seus iPhones, iPads, iPods, MacBooks e iMacs. A empresa também começou a apostar pesado em serviços, entre os quais se destacam o Apple Music e o Apple TV+, que oferecem streaming de música e séries, respectivamente, o Apple Pay e o cartão de crédito Apple Card, que oferecem soluções financeiras digitais, o iCloud e o Apple One, que oferecem armazenamento em nuvem e assinatura integrada dos serviços da Apple, o Apple Arcade e o Apple Fitness+, que oferecem jogos eletrônicos e exercícios físicos por assinatura, e o Apple News+, e o Apple Books+, que oferecem conteúdo jornalístico e literário por assinatura. O sucesso comercial pós-2000 fez com que a empresa alcançasse algumas marcas históricas. Em 2016, a Apple vendeu seu bilionésimo iPhone. Em 2018, a Apple se tornou a primeira companhia de capital aberto a superar $1 trilhão em valor de mercado. Em 2020, a Apple se tornou a primeira companhia de capital aberto a superar $2 trilhões em valor de mercado. Obrigado por ficar até o final. Se gostou, já deixe seu like nesse vídeo. E não esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.